Olá, me chamo Alessandra e o vídeo de hoje será sobre pseudo-elementos do CSS. Lembrando que todo o código estará disponível na descrição aqui embaixo. E vamos para o assunto. Um pseudo-elemento é como adicionar ou direcionar um elemento extra sem ter que adicionar mais HTML. Ou seja, ele é um seletor que permite estilizar uma parte específica do elemento selecionado. E a sua nomenclatura é da seguinte maneira: você coloca o elemento, que poderia, por exemplo, ser um parágrafo, coloca 2 pontos e o pseudo-elemento, que você vai escolher. Por exemplo, o pseudo-elemento first letter, ele mudará o estilo da primeira letra. E as propriedades disponíveis são color, background, border, float, fonte e propriedades de textos. No código ficaria da seguinte maneira. Aqui eu criei um HTML com um article, um H1 e 2 parágrafos. E no CSS eu coloquei essas propriedades para zerar o HTML, coloquei um display flex no body, uma margem no article, alterei a fonte, alterei o peso da fonte do H1 e dei um start no texto do parágrafo. Aqui é que começa o pseudo-elemento. Você escolhe a tag que você deseja, no caso vai ser o parágrafo. Eu coloquei first of type para ele não colocar nos 2 parágrafos, ele vai ser no primeiro parágrafo. E esse aqui é o pseudo-elemento. A primeira letra, ela vai ser nessa cor, vai ter uma font size diferente e um peso também diferente. E o código ficará assim. Ó, ele só pegou apenas no primeiro parágrafo e alterou o L. Se eu retirar essa informação daqui, ele vai colocar nos 2. Próximo pseudo-elemento é o elemento before e o elemento after, que é o antes e o depois. Ambos criam um elemento filho dentro de um elemento somente se você definir a propriedade content, que é essa daqui. O content, ele pode ser qualquer string, mesmo uma vazia, como essa daqui. Porém, esteja ciente de que qualquer coisa diferente de uma string vazia provavelmente será anunciada por um leitor de tela. Você só pode inserir um elemento before ou after em um elemento que aceitará elementos filhos. Então, elementos como a tag img, vídeo, input, eles não vão funcionar, porque eles não recebem o filho. E vale lembrar que o input do tipo checkbox é uma exceção. Ele permite ter filhos pseudo-elementos. E vamos para o código. Aqui eu coloquei um span com uma classe. E no estilo, coloquei uma cor para essa classe. Então, todo esse span vai receber esse azul. E vou utilizar o before, que é o antes. Antes desse estilo, ele vai receber um content com essa frase, um background laranja e uma borda. Ele vai ficar da seguinte maneira. Aqui ele mostra que realmente ele recebeu antes esse pseudo-elemento do estilo. Temos agora o elemento first line, que ele permite estilizar apenas a primeira linha do texto se o display for block ou inline block. As propriedades que podem ser usadas são color, background, fonte e texto. Aqui no código eu coloquei apenas uma div com um texto e o estilo fica da seguinte maneira. Você vai colocar a div com first line e a propriedade que você deseja. Nesse caso eu coloquei uma cor e um peso na fonte. E ele fica dessa seguinte maneira. Só a primeira linha vai receber esse estilo. O pseudo-elemento backdrop, ele permite
estilizar o plano de fundo de um vídeo, que é o espaço entre o elemento, que é o vídeo, e o restante da tela, né? Aquela parte de cima e a de baixo. E vamos pro código. Aqui eu coloquei um main, né, com o artigo, o H1, a figura. E a parte mais importante daqui é a tag vídeo. E no estilo, eu coloquei o pseudo elemento backdrop. E essa cor é a que vai ficar entre o vídeo e a parte que não tem o vídeo. E aqui eu defini o tamanho do vídeo. E ele ficará da seguinte maneira. Quando eu inspeciono aqui, né, para um tamanho menor de tela, e quando eu clico aqui, a parte que não tem o vídeo, ele ficou da cor que eu defini. O próximo pseudo-elemento é o marker. Ele permite estilizar o marcador ou o número de um item de lista, tanto não ordenada como ordenada, ou a seta de um summary elemento. Aqui eu defini a lista não ordenada e a ordenada. E aqui no estilo, eu defini a cor que vai ser do item das listas e o tamanho de cada lista. Aí ele ficou da seguinte maneira. Todos os marcadores ficaram da cor que eu defini. O pseudo-elemento selection, ele permite que você estilize a aparência do texto selecionado. As propriedades que podem ser utilizadas são color, background, exceto background image. E o texto também funciona. Aqui eu coloquei apenas um parágrafo. E no estilo, eu defini um background utilizando selection e a color white. Toda vez que a gente selecionar, ele fica com a cor que a gente escolheu. Vou alterar aqui para um azul. Quando eu seleciono, ele mudou para a cor que eu tinha colocado agora. E por fim, o elemento placeholder. Ele serve para adicionar uma dica auxiliar a elementos de formulário, como input, com placeholder attribute. Ele suporta propriedades como color, background, fonte e text. E no código eu coloquei o label com email address e o input. E no estilo, eu coloquei o input com placeholder, né, que é o pseudo element, nessa cor. E eu defini um estilo para o input. E ele ficou da seguinte maneira. Quando eu clico no input, aparece o placeholder que eu defini no CSS. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!